É com muita alegria que damos as boas-vindas a todos e todas a esta sessão de apresentação oral de trabalhos da 4ª Mostra de Tecnologia, Educação e Ciência, 4ª MTEC, do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo, que nesse ano de 2020 se reinventou devido à pandemia da Covid-19, realizando suas atividades de maneira online. Eu me chamo Júlia, sou aluna do curso de Licenciatura em Computação do Instituto Federal Farroupilha. Tenho cabelos loiros com mechas azuis, uso óculos, uso o aparelho e estou com uma parede atrás, branca, com um coração do lado. Nessa sessão, serão apresentados os trabalhos mais bem avaliados pelo Comitê de Revisão Científica da 4ª MTEC na área temática Informação e Comunicação. Em ordem alfabética, os trabalhos serão criação de uma base e prototipação de um aplicativo para reconhecimento facial de dor em recém-nascidos, utilizando a escala neonatal facial CodeSTIM. O licenciando em computação e a nova Base Nacional Comum Curricular, projeto de ensino, artes integradas, oficina de música. Para avaliação em loco, a sessão contará com uma banca examinadora composta por servidores do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo. Para essa sessão, a banca será composta pelos servidores Jéssica Maria Rosa, docente e mestre em Ciências Sociais, e a professora Marta, docente e mestre em Informática. Assim, damos início à apresentação dos trabalhos da área temática Informação e Comunicação, onde cada apresentador terá 10 minutos para explanar sobre o seu trabalho e, posteriormente, a banca fará suas considerações. Importante salientar que o trabalho mais bem avaliado será certificado com trabalho destaque em sua respectiva área de temática. Damos início à apresentação do trabalho Criação de uma base prototipação de um aplicativo para reconhecimento facial de dor em recém-nascidos, utilizando a escala neonatal facial CodeSTIM, de autoria de Ritiele, Maiara Thaís e a professora Thalita Komaru. Passo a palavra à apresentadora Ritiele, que terá 10 minutos para a sua explanação. Olá, eu estou vestindo uma camisa branca, tenho o cabelo loiro e estou à frente de um roupeiro. Eu sou aluna Ritiele do 3º ano do curso de Manutenção e Suporte em Informática e faço parte do grupo de pesquisa Tecnologia da Informação em Recursos Terapêuticos e Diagnósticos em Saúde, que também participa a docente Maiara, a professora Thalita Komaru e o professor John Soldeira, meu orientador. Também agradeço ao CNPq, que é quem tem disponibilizado as bolsas de pesquisa. Eu venho lhes apresentar o nosso projeto por nome, Criação de Base e Prototipação de Aplicativo para Reconhecimento Facial de Dor em Recém-Nascidos, utilizando a escala neonatal facial CodeSystem. Eu vou lhes apresentar o nosso público-alvo. Também falarei da identificação de dor atualmente. Também falarei dos nossos objetivos com a criação do nosso protótipo. Quanto ao desenvolvimento, falarei das bases de imagens utilizadas, da escala, do MATLAB e da marcação de pontos. Por fim, falarei do funcionamento e das vantagens do nosso protótipo. O presente trabalho visa a apresentação do projeto que iniciou no ano de 2019
que tem como objetivo principal o desenvolvimento de um protótipo de software voltado para avaliação e reconhecimento das expressões faciais de dor em recém-nascidos, tendo como base a escala neonatal facial Code System. O nosso público-alvo são os neonatos. Há um tempo atrás, acreditava-se que os neonatos não sentiam dor por sua imaturidade neurológica. Porém, a partir de várias pesquisas, se constatou que eles possuem percepção de estímulos dolorosos, e nós podemos quantificar essa dor. Como sabemos, não há comunicação por palavras, e também possuem pouca movimentação com relação aos adultos. Então, identifica-se a dor através das expressões faciais, como mostra a imagem ao lado. Na primeira imagem, o bebê está com a expressão calma. Na segunda, ele está chorando. E na terceira, nós podemos ver uma expressão de dor no recém-nascido. A identificação de dor atualmente. A dor ela é dita por vários especialistas como uma sensação ou experiência emocional desagradável. A identificação ela é feita visualmente por profissionais da área da saúde, como os médicos e enfermeiros, o que ocasiona um processo mais lento de identificação, podendo levar até mesmo a erros de interpretação. As escalas comumente utilizadas são a escala de codificação facial neonatal, que utilizamos em nosso projeto, a escala de dor neonatal, NIPS, a escala perfil da dor no recém-nascido prematuro, PIP. Quanto aos objetivos do nosso trabalho, é principalmente identificar as expressões de dor em recém-nascidos, auxiliando os profissionais na área da saúde a mensurar a dor do recém-nascido e a quantificá-la. Ademais, introduzir uma ferramenta tecnológica no mercado. Também obter alta funcionalidade com a integração das áreas tecnologia da informação e saúde. E colaborar também com o objetivo de número 9 da Agência da ONU para o ano 2030, que seria promover inovação tecnológica. Quanto ao desenvolvimento, foi feita uma coleta de bases de imagens para determinar a escala e também uma criação de uma base para aprendizado da máquina. E, por fim, foram feitas marcações de pontos nas imagens. Nós ainda continuamos coletando imagens de bebês para fazer uma outra base de imagens para teste de máquina para poder analisar outras imagens. Quanto às bases de imagens, foi feita a tentativa de fotografar os bolsistas, o que ocasionou um processo lento da captação das imagens. Por isso, as bases foram retiradas da internet. A FEI é uma base de imagens de adultos para o reconhecimento facial. A FaceDB é para reconhecimento de expressões faciais. Também utilizamos um banco de imagens de recém-nascidos, como mostra a imagem ao lado. Nós temos várias possibilidades de bases de imagens de recém-nascidos, como a Loma, a ICOP e Infante. Quanto à escala neonatal facial Code System, ela é utilizada para quantificar a dor nos recém-nascidos, a partir de um conjunto de parâmetros. Ela pode ser utilizada em recém-nascidos pré-termo, de termo e até 4 meses de idade. Como mostra na primeira tabela, isso acontece por meio de pontos, como fronto saliente, fenda palpebral estreitada, sulco nasolabial aprofundado, boca aberta e estirada, língua tensa, protusão da língua e tremor do queixo. Quando mais de 3 pontos desses estão presentes na face do bebê, nós identificamos essa expressão facial como uma expressão facial de dor, assim como mostra a imagem ao lado. Na primeira, o bebê apresenta fronte saliente, olhos apertados, sulco nasolabial e a língua tensa. A segunda apresenta pequena diferença da boca horizontal. Essas duas imagens mostram o bebê com expressão de dor por possuírem mais de 3 desses pontos que apresenta na tabela. Quanto ao MATLAB, ele é um software voltado para o cálculo numérico. Ele integra análise numérica e cálculos com matrizes. E ele é muito utilizado no desenvolvimento de aplicativos de natureza técnica. Por isso, utilizamos no desenvolvimento do nosso protótipo.
A marcação de pontos, ela foi feita através de um programa rodado no MATLAB. Foi feita a estipulação de áreas específicas que melhor mostrassem a expressão de dor. Por isso, contornamos sobrancelhas, olhos, nariz, boca e bochechas, assim como mostra a imagem ao lado. Quanto ao funcionamento do nosso futuro software, ele fará a captação de vídeos curtos e imagens e identificará imediatamente a escala de dor sentida pelo recém-nascido. Vale lembrar que o nosso protótipo atual, ele apenas avalia imagens, mas com a renovação do nosso projeto, a gente poderá implantar melhorias e fazer análise também de vídeos curtos. As vantagens. Se comparado aos métodos tradicionais existentes, o nosso futuro software vai apresentar uma alta eficiência, a redução de trabalho e tempo, a facilitação no processo de identificação das expressões faciais de dor, o que ocasionará numa praticidade e rapidez. Em síntese, nós esperamos promover a criação de um aplicativo altamente eficaz, com grande índice de acerto, para que o projeto possa ser utilizado em sua finalidade, como um suporte das interpretações de expressões faciais e o de facilitar o processo para os utilizadores do mesmo, podendo ser um grande avanço na ciência e uma excelente ferramenta para a sociedade. Aqui estão algumas referências bibliográficas. Muito obrigada pela atenção e eu passo a palavra para a banca fazer as considerações. Oi, agora eu passo a palavra à professora Jéssica. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Meu nome é Jéssica, eu sou professora de Sociologia no Campo Santo Ângelo e vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou branca, tenho olhos castanhos, cabelos castanhos escuros, estou vestindo uma blusa branca, listrada, com listras pretas, um brinco comprido, colorido, e ao fundo eu tenho uma parede branca com alguns quadros com fotos. Bom, primeiramente eu gostaria de saudar todos presentes aqui, principalmente a Richelle neste momento, né, que trouxe para a gente essa primeira apresentação. Richelle, eu achei muito interessante o teu trabalho, conhecia muito pouco, assim, apenas de ouvir falar, né, que existia essa pesquisa, né, sendo conduzida pelo professor John, né, com parceria com outros colegas. Eu acho que ela é um pouco diferenciada, né, em relação aos demais trabalhos que a gente vai ver hoje à noite, né, eu acho que o teu trabalho vem num outro lado, né, um projeto, traz um protótipo, né, de um software que pode ser utilizado. Gostaria de te parabenizar pelo trabalho, né, infelizmente o tempo é muito curto e a gente não consegue te ouvir falar melhor, então eu gostaria de te dar um tempo a mais para te falar, que tu pudesse falar um pouco mais para a gente sobre a aplicabilidade desse software, né? Que vantagens, onde ele pode ser aplicado, como ele pode ser aplicado e que tipo de vantagens essa pesquisa de vocês pode trazer de uma forma bem, bem prática. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, professora Jéssica. Então, basicamente, o nosso protótipo ele vai poder ser utilizado na pediatria e na neonatologia. Então, tem grande aplicação e possui diversas vantagens, né? Nosso protótipo ainda não está pronto, né? Ele está em desenvolvimento agora com a nossa renovação do projeto, a gente vai poder aplicar várias outras melhorias, né? Como eu tinha dito antes, porque ele avalia apenas imagens no momento, mas ele vai poder avaliar vídeos também dos bebês. Então, ele vai trazer um grande avanço na ciência, atuando na medicina, né? Seria basicamente isso. Passo a palavra à prof. Marta.
Olá a todos, então eu sou a professora Marta, sou professora de informática, eu sou branca, estou usando uma blusa rosa, tenho cabelos castanhos claros e ao meu fundo então tem uma parede clara com um quadro e uma porta. Bem, primeiramente parabenizar a aluna Richelle, né, foi uma excelente apresentação, se manteve calma, né, e também pode trazer, né, os conteúdos relativos ao trabalho. Eu gostaria, Richelle, que tu comentasse um pouco se vocês já pensaram sobre os testes, né? Então, futuramente, vocês querem desenvolver, né, um aplicativo e se vocês pensaram em realizar testes depois, né, quando tiver esse aplicativo, e como vocês pensaram em realizar eles? Muito obrigada, prof. Nós pretendemos ir a um hospital e fotografar os bebês, né? Tirar várias fotografias para poder testar esse aplicativo que estamos desenvolvendo. Então, a partir do momento que a gente tiver algo concreto, a gente vai poder ir ao hospital e fotografar os bebês, né? E acho que é interessante, fica como uma sugestão também, quem sabe vocês já pensaram, de chamar profissionais da saúde, né, depois para utilizar esse aplicativo, né, obviamente acredito que vão fazer, né, e aí vocês vão ter uma percepção, né, vão saber o que esses profissionais vão achar, né, de vantajoso, e aí provavelmente vão surgir alterações, né, novas sugestões, isso faz parte do processo de desenvolvimento do software, né. Então, é só deixar mesmo os parabéns, né, pela ideia, uma ideia muito válida, acredito que realmente vai trazer um importante avanço, né, para a área da saúde também, aliando a tecnologia. Então, parabéns pelo trabalho e pela apresentação. Muito obrigada. Damos início à segunda apresentação do trabalho, o licenciado em computação e a nova base comum curricular, de autoria de Viviane Pinto e André Luz, Simone Veloso e Eliane Felden. Passamos a palavra à apresentadora Viviane Pinto. Lembrando que terá 10 minutos para sua explanação. Olá, eu sou a Viviane, eu tenho pele clara, olhos castanho escuro, tenho cabelo cor preta na altura dos ombros, uso óculos de armação preta, uso uma camiseta básica da cor preta também, estou numa sala, atrás de mim tem uma janela de cor branca, um quadro em uma parede branca com as bordas pretas. Então, vou apresentar hoje o trabalho licenciado em computação e a nova Base Nacional Comum Curricular. Sou aluna do Instituto Federal Farroupilha, Campo Santo Ângelo, no curso de licenciatura em computação do terceiro semestre. Essa pesquisa foi desenvolvida, então, juntamente com o meu colega André, orientado pela professora Eliane Felden, nas disciplinas de práticas de computação e também política, gestão e organização da educação. Com o objetivo, então, de conhecer os princípios e pressupostos educacionais presentes na BNCC, né, e também o papel do licenciado em computação nesse contexto. A metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica, e os documentos, né, pesquisados foi a nota técnica número 12, conceitos e conteúdos de inovação e tecnologia na BNCC, do Centro de Inovação para a Educação. Essa é uma organização sem fins lucrativos, independente, ativista na área da educação, que busca promover o desenvolvimento de uma educação de qualidade e contemporânea, através da criação de conceitos,
divulgação, disseminação de práticas educacionais de inserção à tecnologia e desenvolvimento de protótipos também na área da educação. Também foi pesquisado a Base Nacional Comum Curricular, né, que é um documento, um normativo, que é uma proposta também recente do Ministério da Educação, que incorporou a tecnologia, e ela é um documento que mostra as aprendizagens essenciais de todos os alunos que devem desenvolver ao longo da modalidade de educação básica, das etapas e modalidades da educação básica. Essa nota, então, nota técnica número 12, ela apresenta a BNCC de uma forma bem didática, usando diagramas, apresenta conceitos relevantes nessa área, né? Sistematiza, então, toda a BNCC, aonde aparece a tecnologia. Uma forma bem simples e direta de demonstrar dentro da BNCC onde aparece a tecnologia. O documento, então, apresenta uma introdução que mostra um pouco das mudanças de comunicação e também demonstra que a BNCC ela está em sintonia com as diretrizes da tecnologia na educação de países desenvolvidos. Apresenta uma estrutura da Base Nacional Comum Curricular, né, de uma forma bem breve, e também apresenta as competências gerais e aonde que está presente as tecnologias. Apresenta também, dentro das áreas do conhecimento, que são as linguagens, as ciências naturais, ciências humanas, matemática, né, ensino religioso, aonde que aparece a tecnologia e as inovações, e também dentro desses componentes curriculares que são de abordagem obrigatória, né, no ensino básico. E, por último, em anexo, né, disponibiliza uma lista das habilidades com menção à tecnologia na BNCC. Esse trabalho, então, eu gostaria de destacar principalmente as competências que aparece a tecnologia. Uma delas é a valorizar e atualizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social e cultural, para entender e explicar a realidade, né, que nos cerca. Então, esse ponto, né, da BNCC aponta que ela se preocupa em tornar ou desenvolver conhecimentos necessários para que a gente possa entender como que funciona esse contexto digital, que nós somos cidadãos dentro desse mundo digital e que nós temos direitos e deveres. Então, para que efetivamente a gente aprenda, né, e desenvolva em nós, educandos, e em nós, alunos, e também nos professores, na comunidade como um todo, essa consciência. Então, também aparece, né, como o uso da tecnologia na formulação e na resolução de problemas, nas soluções digitais, no caso, para diferentes problemas enfrentados na sociedade, né? E isso demonstra também a necessidade do desenvolvimento das habilidades ativas frente às tecnologias, que nós possamos criar seres que consigam ser não somente usuários, né, mas também consigam produzir, não só consumir tecnologia, mas produzir também. E, por último, na última das competências que a BNCC nos traz, com menção à tecnologia, compreender e utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares. Então, né, a inserção da tecnologia é de extrema importância, principalmente nesse contexto atual da pandemia. É importante a gente pensar no quanto impactou o não uso das tecnologias na educação, né? O quanto a gente está ainda necessitando de melhorias, de formação
dos professores e também de toda a comunidade de gestores, né, de toda a comunidade escolar. E assim, né, promover o desenvolvimento dos educandos para melhor enfrentamento dos desafios impostos pelo mundo social, consequentemente o mundo do trabalho. E essa pesquisa, esse estudo, então, demonstrou que a BNCC e a resolução número 5, que apresenta as diretrizes do curso de licenciatura em computação, e também o que é esperado de nós profissionais dessa área, né, que entre elas é projetar e desenvolver recursos tecnológicos, a organização do uso efetivo e adequado das tecnologias da educação, produzir materiais didáticos, né, entre todos esses o que é esperado de nós, então conversa muito com o que tem na BNCC, e nos permite dizer que o compromisso do licenciado, então, é sensibilizar toda a comunidade escolar para a utilização e criação de tecnologias digitais, de informação e comunicação, de forma crítica, reflexiva e ética, para a produção de conhecimento e resolução de problemas sociais como um todo. E também muitos desafios, né, como desenvolver práticas que motivem os estudantes a exercer o protagonismo e fortalecer sua autonomia, criatividade, pensamento crítico, proporcionar debates sobre esse impacto, né, da evolução tecnológica e a formação da cultura digital na realidade de cada um, que essa tecnologia, ela tem cada espaço tem a sua realidade, então nós precisamos estar consciente de que são diferentes realidades, né, e formar uma rede de apoio com gestores, professores, alunos, com formação continuada para todos, né, e com certeza buscando sempre promover uma educação de qualidade. Algumas referências, então, da nossa pesquisa. Eu agradeço a atenção de todos, principalmente a oportunidade que o Instituto Federal nos dá nesse momento. Ok, obrigada. Eu passo a palavra à Prof. Marta. Olá, então, parabenizar, né, primeiramente a aluna Viviane pela apresentação, também pelo trabalho, né, desenvolvido. Eu acho que o trabalho traz mais uma vez a importância, né, do profissional licenciado em computação para, enfim, para o nosso meio, né, acadêmico. Então, que bom que vocês já num trabalho do curso, né, vocês conseguem ter essa perspectiva, né, da importância da atuação de vocês, né, na comunidade. Então, assim, eu queria te perguntar, Vivi, é um trabalho de aula, né, de uma disciplina, certo? Da PEC, né? PEC 3. Na verdade, é um trabalho entre práticas de ensino da computação e política de gestão e organização na educação. São no caso, a resolução número 5, a gente estuda e faz um embasamento na PEC, né, e a BNCC em políticas. Ótimo. Eu queria perguntar assim, se nessa pesquisa que vocês fizeram, nesses documentos, vocês notaram, né, em algum momento a descrição do pensamento computacional, né, da importância de se trabalhar, né, esse conceito, né, e também na prática, né, a questão do pensamento computacional. Chegaram a achar alguma coisa? Então, porque esse documento que eu apresentei, né, que é a nota técnica número 12 da organização do Centro de Inovação para a Educação Brasileira, ele faz um compilado do que aparece na Base Nacional Comum Curricular.
E o pensamento computacional, ele não está explícito, mas ele entra, sim, nas habilidades e competências que deverão ser desenvolvidas já na educação básica. E tanto é que nos chamou bastante atenção na área de conhecimento da matemática, onde mais aparece, né, a tecnologia, né, faz a menção nas competências, habilidades da tecnologia dentro da matemática, fala do pensamento computacional, da utilização e do desenvolvimento de estudo de outras linguagens também, né, e o algoritmo está presente explicitamente na BNCC. É assim, a BNCC são 600 páginas, né? Já esse documento, ele compila em 36 páginas. São 10 competências, a tecnologia está presente em 3 delas, né? Então, acredito, assim, tem espaço para a gente ganhar nessa BNCC. Tem outras coisas que deveriam ser levantadas, mas já é um documento muito rico e que oportuniza, assim, a utilização e a inovação através da tecnologia. Tá bem, era isso. Só queria deixar como sugestão, quando vocês puderem, ler a tese do professor Christian Brackmann. Ele faz essa relação do pensamento computacional com a base, né? Então, fica uma dica, no caso de mais uma leitura, né? Sei que vocês têm bastante leituras, tá bem? Mas parabéns pelo trabalho. Obrigada, professora Marta. E vou ler, sim. Leitura é muito bom. Agora eu passo a palavra para a professora Jéssica. Boa noite, Viviane. Primeiramente, parabéns pelo trabalho, pela apresentação, né? Da mesma forma que a Michele, bastante calma, né? Tendo bastante controle do tempo. Viviane, eu achei bastante interessante o teu trabalho e eu até queria perguntar no sentido, como foi um trabalho, assim, meio de disciplinas, né? De 2 disciplinas, pelo que tu falou. Se vocês têm intenção de dar continuidade, de alguma forma, a essa pesquisa, porque pelo menos do meu ponto de vista, de quem está olhando uma apresentação de 10 minutos, né, eu acho que tem muitas coisas ainda que poderiam ser exploradas e até publicadas, né, apresentadas em outros eventos, né, publicadas pela originalidade, né, de certa forma, do trabalho, porque talvez na medida... Hoje a gente não tem, né, a disciplina de informática no nível médio, né, a gente tem cursos técnicos, né, como a gente tem no IF, né, mas daqui a pouco, na medida em que vocês conseguem identificar, né, essa presença, como vocês colocam, né, vocês dão destaque ao papel do licenciado em educação, né, e isso é mais uma justificativa para abrir, né, essa disciplina, enfim, no ensino médio como um todo, né, não apenas no ensino médio técnico, né, e dão projeção, né, para o licenciado em computação. E aí, o que eu queria perguntar é se vocês têm, assim, interesse, se vão continuar ou têm interesse em continuar, porque eu penso, assim, que na medida em que vocês conseguem identificar, né, como que a informática, enfim, as tecnologias aparecem na BN, na base nacional, isso pode ter impacto, por exemplo, quando a gente vai construir um PPC, né? Digo nós, professores, equipe de ensino, quando vai construir o PPC do curso, né? Bom, a gente tem que estar de olho em como que isso aparece. Então, por isso, assim, eu achei bastante interessante o trabalho de vocês, né? E importante nesse sentido, porque daqui a pouco isso vai estar orientando os trabalhos de construção de PPCs. Como talvez nesse momento a gente não possa, né, assim, eu fico pensando se vocês tiveram intenção, assim, de continuar, de repente, tentar operacionalizar, de repente, alguns projetos de ensino que poderiam surgir daí, né, ou até mesmo que dificuldades, se vocês conseguiram pensar, né, que dificuldades existam para aplicar, de fato, essas competências, né, ou operacionalizar isso, de fato, num curso. Claro, no caso, vocês estão tendo uma experiência, né, que é o Campo Santo Ângelo, enfim, mas se vocês percebem, têm por intenção avançar um pouco nessas discussões e reflexões. Parabéns pelo trabalho, mais uma vez.
Agora, damos início à apresentação do trabalho Projeto de Ensino, Artes Integradas, Oficina de Música, de autoria de Estela Neuci, e com o auxílio da prof. Tayane. Passamos a palavra à apresentadora Estela. Boa noite a todos. Eu sou a Estela. Eu venho lhes apresentar, então, o projeto de ensino Artes Integradas, Oficina de Música, orientado pela professora Neuci Andreata Kunzler. Eu estou, nesse momento, vestindo uma blusa vermelha, tenho olhos castanhos escuros e cabelos também castanhos escuros, uso óculos de armação preta, e ao fundo possuo 2 instrumentos musicais, um ukulele e um violão, e estou à frente de uma parede branca e uma janela. Então, sendo assim, eu gostaria de apresentar, então, eu sou aluna do 3º ano do curso técnico integrado em manutenção e suporte informática do Instituto Federal Farroupilha, no campus de Santo Ângelo. Eu fui bolsista desse projeto nos anos de 2018 e 2019, e, claro, mais uma vez orientada pela prof. Neuci. Então, esse trabalho, intitulado Projeto de Ensino Artes Integradas, Oficina de Música, tratou da oferta semanal de aulas de voz, violão e algumas ações de percussão ofertadas para os alunos do Instituto Federal Farroupilha, do campus Santo Ângelo, nos anos 2018 e 2019. Vale ressaltar que o projeto ele não iniciou no ano de 2018, mas eu lhes apresento dessa forma porque foram os anos que eu pude vivenciar. Eu gostaria, sim, de promover uma breve reflexão sobre como seria sua vida, sua quarentena, principalmente, sem arte, visto que, nesse ano, estamos vivenciando meses atípicos e impedidos de promover aglomerações com o intuito de respeitar o isolamento social, nós tivemos a necessidade de modificar nossas atividades de lazer. Então, creio que, assim como eu, nós acabamos desfrutando de filmes, séries, hobbies como desenho e pintura, bons livros e, claro, a música, que são, assim, grandes pontos da arte e que são fontes de entretenimento extremamente importantes para a manutenção da saúde mental e, claro, tornaram cada um desses dias complicados, conturbados, bem mais suportáveis e até mesmo agradáveis. Sendo assim, é uma das razões que justificam o nosso projeto, que é auxiliar na saúde mental dos alunos como uma forma de ver o mundo por outras perspectivas. Em contrapartida, também, nós, devido à arte na escola, no caso, ela possui em todos os níveis de ensino, tanto durante o ensino fundamental quanto no ensino médio, ela deve ser tratada visando a possibilidade de oferecer experiências aos alunos nas linguagens da música, da dança, das artes visuais, do teatro. Só que isso acaba, assim, não acontecendo devido à carga horária direcionada à disciplina de arte ser, às vezes, insuficiente. Então, por meio disso, nós buscamos disponibilizar um projeto extra-classe em horários opostos às aulas, para que os alunos pudessem vivenciar de maneira mais ampla, de maneira mais abrangente, o que diz a respeito à música. Sendo assim, então, objetiva-se que os alunos possam construir essa vivência, e assim também oferecendo oficinas de música com aprendizagem de violão e percussão, com instrumentos e materiais alternativos. Não partimos assim do pressuposto de utilizar apenas instrumentos já definidos, optamos por criar nossas próprias versões, nossas próprias batidas, e também, claro, conhecer acerca de estilos musicais em diferentes tempos e culturas, sendo que tratamos dos mais diversos gêneros de músicas,
tratando do internacional, do rock, do pop, trazendo isso também para o âmbito nacional, do sertanejo, da música popular brasileira, aquilo que, assim, houve, entre o grupo, claro, a gente buscou encontrar, assim, diversas músicas que chamassem a atenção de todos para conseguir trabalhar em cima delas. A metodologia aplicada foi, no caso de vivenciar, analisar e conhecer músicas diversas através de vídeos e sons. Foram aulas expositivas demonstrativas e encontros semanais de uma duração aproximada de 1 hora. Claro, para nada se tornar muito cansativo, muito maçante, apesar que eu acredito que muitos de nós que gostam de música, que se propõem a participar, com certeza praticavam muito mais do que apenas essa 1 hora, e, claro, dando prioridade à aprendizagem do instrumento violão. Eu trouxe aqui para apresentar alguns slides que eu produzi para que pudessem ser expostos durante os encontros, que trazem alguns conceitos mais técnicos da música, a respeito da harmonia, melodia e ritmo, também como funciona e como é chamada cada parte de um violão, as posições das mãos direita e esquerda, claro, como escrever um acorde, como se lê um acorde. Vou passar aqui. Como sistematiza uma afinação, como sobe um tom, como desce um tom, alguns acordes básicos, mas extremamente relevantes, que era essa nossa base, era sair durante o processo de 1 ano de cada projeto, era sair com todos os alunos sabendo todos esses acordes básicos. E, claro, aqui no canto inferior, eu trouxe assim, esses quadradinhos que representam o braço de um violão, que representam a escrita que a gente colocaria, né, a posição dos dedos, e como a gente explicaria, assim, no caso, como eu explicaria, como funciona um ritmo, nessa questão de quando desce, quando sobe, quando abafa. Então, assim, eu decidi trazer isso para explicar como funciona a metodologia de uma aula de violão. E, claro, os resultados que a gente teve em cima disso foram, assim, ficamos muito felizes no final de cada ano. Inclusive, tiveram alunos que participaram nesses 2 anos. E, claro, os resultados esperados tratavam-se das noções básicas de voz e violão, de uma pluralidade de repertório musical e capacidade de análise crítica, a democratização do acesso à arte e à cultura, visto que trata-se de um projeto gratuito, de fácil acesso, por ter sido proporcionado dentro do ambiente do campus, e o desenvolvimento de uma sensibilidade crítica, comprometida com a diversidade cultural do país. Como eu tinha mencionado antes, nós trabalhamos acerca de todos os estilos musicais. Não ficamos, assim, resguardados num específico. Nós buscamos, assim, compreender toda a cultura, o multiculturalismo que podemos encontrar no nosso país, principalmente, e mundo afora. Trouxe aqui uma imagem de uma atividade realizada ao ar livre, com uma parcela do grupo, que tinha, assim, como intuito mostrar a diferença do som em um ambiente fechado para um ambiente aberto. Aqui, em sequência, alguns ensaios, uma imagem de um grupo que participou em 2018. E, claro, o projeto respondeu com excelência, assim, foi muito satisfatório, assim, foi até, inclusive, muito maior do que nós esperávamos. E, claro, apesar das dificuldades que já eram previstas, como ter que adaptar metodologias, como ter que compreender o ritmo com que cada pessoa aprende, creio que todos os participantes obtiveram um desempenho muito satisfatório, que foi proporcional ao empenho coletivo e individual, pois, ao tratar de uma aula de música, em específico de uma oficina de violão, não basta o encontro de 1 hora semanal. É necessário um empenho em casa, é necessário passar algumas horas ali treinando, pensando,
para que consigamos, para que seja, né, possível chegar num resultado satisfatório. Algumas considerações finais que eu teria a fazer é que cada encontro, cada participante, cada momento entre nós foi uma experiência ímpar, sem dúvidas, e é por isso que eu tenho uma imensa satisfação em apresentar isso, porque eu estive ali desde o meu primeiro ano do ensino médio ao segundo e agora no terceiro poder apresentar. E claro, dá certo sentimento de tristeza por não poder dar sequência nisso em 2020. Ainda que as ferramentas tecnológicas pudessem nos auxiliar, não seria assim tão abrangente quanto foi na metodologia presencial. Eu deixo aqui também, por último, uma frase que eu, infelizmente, não encontrei o autor, mas achei muito pertinente, que trata-se de que a música transforma, modifica e reflete em absolutamente tudo. Tem o poder de aguçar um dos maiores dons, a sabedoria. Porque eu justifico essa frase me referindo ao fato de que a música tem a capacidade de fazer com que nós possamos compreender nossos sentimentos, nossas emoções, ligar momentos a pessoas. Então, creio que se tem uma palavra que pode definir música, é sabedoria, porque com certeza todos nós aprendemos muito com ela. Gostaria, então, de agradecer a Prof. Neuci, que foi minha orientadora durante todo esse trabalho, a Prof. Tayane Sokolowski, que colaborou muito com nós, e, claro, a cada um dos alunos que se propôs a participar e contribuir com o bom andamento e sucesso do projeto, que realmente foi um sucesso muito grande. Eu solicitei, né, para alguns dos alunos que participaram nesses 2 anos de projeto, que aqueles que pudessem enviar uma foto tocando violão agora na quarentena, para a gente demonstrar o impacto disso na vida das pessoas, o quanto é importante ter algo para direcionar, assim, algumas emoções que acabam ficando muito canalizadas em um período como esse. Então eu lhes apresento aqui, não são todos, infelizmente, mas alguns dos alunos que participaram com nós de toda essa jornada. Por último, as referências utilizadas para o desenvolvimento da pauta do projeto, utilizadas assim para conseguir desenvolver uma metodologia, que não é fácil, assim, principalmente porque quando eu assumi a frente do projeto, eu era muito nova, eu também estava descobrindo assim como funcionava isso, e creio, né, que tenha sido tanto quanto uma experiência para mim, quanto para todos que puderam vivenciá-la comigo. Agradeço pela atenção de todos, deixo aqui meu e-mail institucional e o pessoal para demais esclarecimentos, e é isso. Muito obrigada. Obrigada. Agora eu passo a palavra à professora Marta. Parabéns, Estela, pelo teu trabalho e também parabéns pela apresentação. Né? É um projeto muito lindo e acho que muito válido também. E gostei da reflexão, né, que tu provocou durante a apresentação. Acho que foi bem interessante, né, a forma que tu organizou e apresentou. Então, eu fiquei com uma dúvida, assim, se vocês têm, né, a quantidade, digamos assim, os dados quantitativos, né, dos alunos, quantos alunos participaram, se vocês chegaram a fazer esse levantamento e também em relação aos cursos, né, dos alunos que se interessaram em participar, acredito que seria algo interessante também de tu trazer para nós. E, no mais, parabenizo pela apresentação. Muito obrigada, prof. No que diz respeito à quantidade de alunos, o que aconteceu durante esses 2 anos foram, em 2000, duas turmas. Uma com os alunos do IFE, do integrado diurno, por eu também ser aluna do
do diurno e não ter disponibilidade para participar em atividades noturnas, acabou que foi proposto para as disciplinas da agricultura, da manutenção e suporte informática e da administração. No entanto, nós tivemos assim uma média de creio que assim, a primeira turma saiu com uns 8 alunos, a maioria dos que apareceram na foto final, e também tivemos uma segunda turma em 2018 com pessoas que não eram do Instituto Federal Farroupilha, que eram de um bairro próximo e que nós trouxemos para engajamos no projeto, por ter disponibilidade, por conseguir mesmo, assim. Só que, claro, né, eu preferi focar na ideia do projeto ter sido administrado com os alunos do Instituto Federal Farroupilha no nosso campus. No entanto, se nós fôssemos somar entre as duas, creio que poderia... Em 2018, nós tivemos uma média assim, de uns 28 participantes. Foi assim, um desafio imenso dar conta de tudo isso. Já em 2019, foi bem menos. Acabou assim, nós estávamos em uns 9, 10 alunos. Então, creio que foi um pouco mais fácil de coordenar, até pela experiência. Mas, se fosse resumir, seria mais ou menos isso. Num ano com 2 turmas, e em 2018 e em 2019 com apenas uma. Tá bem, obrigada, né, pela resposta. Essa questão da quantidade ser grande, né, de alunos, acho que traz mais desafios também, né. Te parabenizo pela também disponibilidade em assumir, né. Acho que é uma responsabilidade também. E acho que foi bem interessante, né, esse projeto, tanto para quem participou como aluno e para ti também, né, Grande, que tu aprendeu muito. Parabéns. Claro, claro. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra à professora Jéssica. Boa noite, Estela. Parabéns pelo trabalho, né? Eu acho que a gente vendo tu falar, assim, eu acho que isso reforça o orgulho que a gente tem de estar no IFE, assim, de ver o impacto que projetos como esses têm, assim, a tua satisfação em falar, né, o quanto isso aparentemente colaborou para um protagonismo da tua parte, né, de ter se envolvido tanto com esse projeto. Então, acho que isso é muito bacana, né, poder ver essas ações acontecerem. Eu também ia fazer uma pergunta em relação a isso, a pretensão se havia pretensão de envolver um público externo, né, e daqui a pouco transformar também num projeto de extensão, e se nessas atividades que vocês fizeram, vocês envolveram atividades de análise das letras, de alguma forma, a história das músicas, os temas que eram trabalhados, né, assim como a prof. Marta falou, questão da relação dos alunos participantes, mas se vocês também escolhiam as letras, assim, aleatoriamente, ou se havia... por um assunto, algum tema a ser debatido, como que seria esses seminários, esses encontros, na verdade, de vocês, né? Não sei se tem tempo para falar, né? Então, mas se não tiver em outro momento, a gente conversa sobre isso. Mais uma vez, parabéns pela apresentação e pelo projeto também, muito bacana. Prof, muito obrigada. Então, a respeito de transformar em um projeto de extensão, nós conseguimos, né, claro, incluir foi um número, assim, muito maior do que eu imaginava, do que até a prof. Neuci podia imaginar, que nós conseguimos englobar de alunos de um bairro próximo ao Instituto Federal. Então, mas como era ali dentro do campus, acabamos mantendo como um projeto de ensino e disponibilizando, assim, para aqueles que conseguissem chegar até o lugar. Já em relação à escolha de músicas, de repertório, foram mais baseados assim, pela prioridade. Se o aprendizado de violão, nós tentamos assim encontrar músicas que fossem mais fáceis, mas que mesmo assim pudessem promover algumas conversas ao redor da temática. Por exemplo, músicas ali do Capital Inicial, que são fortes na cultura brasileira, e trouxemos músicas internacionais, como o impacto delas na nossa cultura. Então, assim, eu estou tentando sintetizar assim ao máximo, porque isso daria uma conversa bem longa, mas apesar de ter sido em 1 hora,
creio que todos aqueles objetivos de pluralidade de repertório, de análise crítica, foram conquistados. Obrigada, Estela. Ok. Parabéns. Eu que agradeço. Obrigada. Nos encaminhando para o encerramento do trabalho, lembramos que todos os trabalhos submetidos e aprovados na quarta MTech estarão disponibilizados em breve no site www.ifarroupilha.edu.br/mtech. Assim, damos por encerrada a sessão de apresentações de trabalhos da área temática Informação e Comunicação, parabenizando e agradecendo aos apresentadores e apresentadores dos trabalhos, aos autores e autoras e à banca examinadora, a comissão organizadora da quarta MTech. Muito obrigada a todos e dou por encerrada essa apresentação.